Aleluia. Graças a Deus, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só antes aqui, ó, alguém perdeu o celular, ó. Samsung. Amém. Depois você pega comigo, querido. Aleluia. Vamos entrar na palavra, querido, agora. Agora é um momento onde o Senhor vai falar com sua vida, onde eu não sei como você tem vivido até hoje, querido, mas eu tenho algo para te dizer. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. O tema, querido, viva cheio ou morra tentando. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Aleluia. E, queridos, é muito interessante porque quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar essa palavra, o Senhor foi entregando as coisas muito rápido. E uma das coisas que o Senhor mais chamou a minha atenção foi o seguinte: você é cheio do Espírito Santo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é cheio do Espírito Santo? Porque, querido, é muito fácil eu achar que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, porque na hora do louvor ela vem aqui na frente e fica assim, ó. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Amém? E, queridos, o Senhor veio me confrontando, o Senhor veio falando isso, e eu comecei a avaliar a minha vida e falar: será que eu sou cheio do Espírito Santo? Ou será que eu vivo um evangelho tão superficial ao ponto que eu consigo maquiar o Espírito Santo? Que as pessoas olham e falam: ó, ele é cheio do Espírito Santo, mas na verdade eu não sou. Então, nessa noite, o Senhor vai levar muito a nós a refletir se nós realmente somos cheios do Espírito Santo. Amém? Eu tenho outra pergunta para você, querido, que o Senhor me fez, e ele diz assim: o quanto você quer de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado: o quanto você quer de Deus? Porque quando nós abordamos um tema, viva cheio ou morra tentando, a minha pergunta é: o quanto você quer de Deus? O quanto você quer ser cheio de Deus? Se eu pegar um copo, querido, e colocar embaixo de uma cachoeira, ele vai encher de água? Sim? Se eu pegar um recipiente, uma jarra, e colocar embaixo de uma cachoeira, ela vai encher de água, querido? Se eu pegar um caminhão-pipa e colocar embaixo de uma cachoeira, ele vai encher de água? Se eu pegar um recipiente, seja qual for o tamanho dele, e colocar embaixo de uma cachoeira, ele vai encher de água? A minha pergunta: qual é o seu tamanho hoje? Porque a cachoeira do céu já está sendo derramada. E dependendo do seu tamanho, você vai sair daqui cheio. Amém? Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Romanos, no capítulo 6. Coloca aqui para mim, ó. Romanos 6, rapidinho. Eu vou ler aqui na minha tradução. Aleluia. Romanos 6, 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Oh, o Senhor é maravilhoso, querido. Que presença maravilhosa do Senhor neste lugar, amém? Querido, você cantou aqui que o Senhor te conquistou, que o Senhor te libertou para viver uma nova história. E essa nova história não pode ser vazia do Espírito Santo. Você precisa ser um jovem tão radical pelo Espírito Santo, ao ponto das pessoas olharem e falarem assim: eu quero ser igual a você. Amém? Vamos ler aqui, querido. Romanos 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre, e os vossos membros a Deus como instrumento de... Põe o 14 para mim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Agora eu quero ler aqui na minha tradução, que é na versão de hoje,
que diz assim, ó: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor, querido? Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Queridos, eu gostaria que você prestasse atenção. Essas cenas que aconteceu aqui, com certeza falou com você. Quantos de nós estamos ainda presos em desobediência, em masturbação, em prostituição, em mentira, preso no ego? Seja qual for a área da sua vida, o Senhor vai te libertar. Amém? E queridos, essas cenas que ocorreram aqui é algo que muitas das vezes tem sido natural nas nossas vidas. Infelizmente, nós temos levado isso como algo natural. É algo que você já tem levado de anos. É algo que já tem amarrado, já tem prendido a sua vida de muito tempo. Mas a palavra que nós lemos diz o quê? Não apresentei os vossos corpos como instrumento ao pecado. Então, muitas das vezes, o que nós temos se enganado é isso. Talvez o seu pecado não seja algo tão escandaloso, mas uma mentira que você tem contado tem feito você vazio do Espírito Santo. Isso tem trazido morte para a tua vida. Só que o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele disse assim: eu vim para dar vida, e vida em... Ele não falou de morte. Ele não falou que Ele veio trazer a morte, Ele veio trazer a vida. Mas por que nós estamos morrendo? Mas por que ainda estamos morrendo? Diga assim: o pecado, diga com força, querido, o pecado tem tirado a minha vida. E isso é algo muito sério, querido. Quando nós estamos falando de pecado, estamos falando de iniquidade, nós estamos falando de algo tão sério, algo que talvez você hoje ainda não compreenda. Talvez você não dá dízimo, você não dá oferta, e você quer prosperar na sua área financeira. Ah, Senhor, por que nada flui? Por que nada acontece? Talvez esse seja o seu pecado. Talvez você seja mentiroso. Talvez você seja adúltero, ladrão. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o pecado, a partir de hoje, não vai ter mais força na tua vida. Você, a partir de hoje, vai romper. Você vai viver um nível além. Um nível além em Deus. Mas para viver esse nível mais fundo em Deus, é preciso desapegar. Pensa assim em um prédio e pensa no seguinte: você está preso aqui, segurando um ferro. E o Senhor Jesus está aí embaixo falando assim, ó: solta, que você vai cair nos meus braços. Só que você não quer soltar. Você não quer soltar, você não quer cair nos braços de Jesus Cristo. E você continua preso. E a minha pergunta é: o que tem te prendido? O que é que você tem segurado ao ponto de não se soltar totalmente aos braços de Jesus Cristo? Qual é a área da tua vida que não tem permitido que você possa romper? Talvez você pense assim: Senhor, eu só tenho um discípulo. E Deus está falando: só dá para te dar um? Porque se eu te der mais um, eu te mato. O pecado está te atrapalhando. Por que meu ministério não está rompendo, Senhor? O pecado está te atrapalhando. Fala para a pessoa que está do seu lado: o pecado está te atrapalhando. Amém? E queridos, continuando, o Senhor veio falando algumas coisas muito interessantes para a minha vida. E tudo que eu estou falando aqui, querido, não é algo que eu nunca vivi.
Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Coisas que o Senhor falou primeiramente para mim. O Senhor disse: Léo, para você abrir a sua célula, para você abrir a sua base, você precisa abrir mão disso daqui, ó. Olha o que está te prendendo. E o Senhor foi me mostrando. E o Senhor começou a me mostrar. Eu comecei a entrar em jejum, eu comecei a entrar em oração. E sabe o que o Senhor fez? Ele colocou um espelho na minha frente e falou: esse verdadeiramente é você. Já aconteceu com alguém aqui ou só comigo? O Senhor faz isso. Quando nós começamos a se entregar em Deus, por isso que muitas das vezes as pessoas começam a orar, começam a buscar e falam: ficou tudo difícil. É porque você começa a ver quem realmente é você. E a minha pergunta é: quem é você? Será que o seu líder te conhece? Será que você consegue se abrir para o seu líder e falar: líder, eu ainda me masturbo. Líder, eu ainda estou mentindo. Líder, eu ainda estou prostituindo. O Senhor hoje, nessa noite, a primeira coisa que o Senhor quer fazer é colocar um espelho na nossa frente, mostrar quem nós somos, para que Ele possa nos elevar a um nível além. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, querido. Eu não sei qual é o intuito do teu coração nessa noite, qual foi o propósito que você colocou no seu coração nessa noite para vir nesse lugar. Mas eu continuo dizendo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. E uma pergunta que eu sempre me faço, e eu costumo levar isso todos os dias para a minha vida, é o seguinte: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? O que o Senhor tem esperado da tua vida? Uma vez eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer, Pai? Qual é a tua vontade? Porque nós muitas das vezes cantamos: é a tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Talvez o Senhor está falando assim, ó: abre uma célula. Talvez a vontade do Senhor seja essa: vai cuidar de vidas. Quer sarar, querido? Quer sarar? Quer ser curado? Comece a cuidar de vidas. Porque uma hora você pega um discípulo que é igualzinho você. E você fala: Senhor amado, eu sou terrível. Eu não presto, Senhor. E aí você vai buscar cura em Deus para que o seu discípulo seja curado. Então, é um conselho: quer sarar? Cuida de vidas. Talvez a vontade do Senhor para a sua vida seja que você lá no seu trabalho comece a evangelizar. Na sua escola, que você leve a Bíblia. Quantos aqui? Muitos têm vergonha de andar com a Bíblia, de mostrar que é crente, de falar do amor de Jesus. Pensa naquele perturbado do seu amigo, pensa naquele endemoniado e fala: eu vou evangelizar esse cara, Deus vai mudar a vida dele e ele vai ser muito usado na vida de outros. Querido, a vontade do Senhor para a sua vida é que você venha ser a imagem e semelhança de Cristo. A vontade do Senhor para a sua vida é que você diga: sabe o quê? Não ao nível raso. Porque quando o Senhor começou a trazer isso para a minha vida, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver o quão superficialmente eu estava vivendo. Quanto as águas ainda estavam onde? Nos artelhos. Sabe o que é água nos artelhos, querido? É você ainda ouvir aquele Racionais. É você ainda ouvir Projota. Eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia, mas não pega nada. Não pega nada eu ouvir aí essas músicas. Não pega nada. Piradinha. Pega nada. Pega nada. Só que eu quero falar uma coisa para você, querido. Quem tem livres para adorar, não precisa de piripiradinha. Quem tem Nívia, quem tem Judson, Cirilo, Casa de Davi, não precisa de Projota. Diga não ao nível raso. Decida abrir mão, querido. Decida abrir mão. Decida mergulhar em Deus. Decida viver o sobrenatural de Deus. E a água nos artelhos é isso.
é ainda, eu sou crente, mas eu ainda tenho isso. Eu sou crente, mas ainda eu faço aquilo. E o Senhor está falando, diga não ao nível raso nessa noite, porque eu quero mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus. E eu comecei a entender, não ao nível raso, eu comecei a compartilhar no Facebook, e eu comecei a trazer isso para a minha vida. E eu perguntava, Senhor, o que é não ao nível raso? O que é isso, Senhor? Por que o Senhor está falando isso comigo? E o Senhor disse assim, porque eu quero usar a tua vida para levar toda uma geração a dizer não ao nível raso. Uma geração que não se corrompe, uma geração que vai se levantar em santidade e vai dizer não ao nível raso. Amém? E querido, decida mergulhar em Deus. Então assim, quando eu coloco o que Deus espera de nós, eu trago 2 tópicos. Se você quiser marcar, coloca aí. Primeiro, o que o Senhor espera de nós? Ele espera que nós apresentemos a Ele de maneira correta. Ele espera que nós nos apresentemos a Ele de maneira correta. O que é isso? Querido, primeira coisa, o nosso Deus é santo. Amém? E o nosso Deus santo não vai compactuar com o pecado. O nosso Deus santo não vai compactuar com uma vida mediana. O Senhor quer que você vá mais profundo. Então, se apresentar corretamente a Ele. Se você é levita, se santifica, porque você está em cima do altar do Senhor. Seja qual for o ministério que você participa, se santifica. Jejua, consagra, lê Bíblia, ora, busca, mergulha, porque o altar é coisa séria. Fala para a pessoa que está do seu lado, o altar é coisa séria. Na sua célula, talvez você não jejua pela sua célula. Talvez você já ficou tão automático, as pessoas já sabem que sexta-feira tem célula, então você, não preciso jejuar pela minha célula. Eu não preciso orar pelo meu discipulado. Eu vou fazer discipulado com meus discípulos, eu não preciso orar, eu já tenho a palavra. Deus já me deu a palavra. Aleluia. Todo posudo, todo espiritual. E o Senhor está falando, não é assim. Se apresente da maneira correta. Busque em Deus o que Ele quer para a tua vida. Busque em Deus o que Ele tem para a tua casa, para a tua família. Talvez você já deixou de orar pela tua família. Talvez você desistiu do seu irmão, dos seus pais, dos seus filhos. Só que o Senhor diz, eu quero você mais profundo. Eu quero você mais profundo. Aleluia. Primeiro tópico, apresentar-se a Deus de maneira correta. Segundo, não apresentar o seu corpo ao pecado. Não apresentar o teu corpo ao pecado. Amém? Falando de corpo, falando de físico. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não ficar zombando das pessoas. Não mentir. Não prostituir. Não e não. O que o Senhor quer é algo além. Quantos aqui estão entendendo o que o Senhor está falando, querido? Sabe por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque daqui a pouco eu vou te falar algumas coisas que o Senhor tem me entregado. Porque o Senhor vai mudar o seu estilo de vida de uma maneira, o qual você vai sair desse culto e você não vai querer dar nenhum rolê. Você vai querer sair desse culto e ir para o seu quarto orar. Você vai querer sair desse culto e passar essa madrugada inteira lendo a palavra. Porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida de uma porção sobrenatural. Amém? Então, querido, não apresentar o seu corpo ao pecado. Como nós lemos, não apresentem. Eu vou ler aqui de novo. E também,
Não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. O diabo só vai ter legalidade na sua vida se você deixar, querido. Se você permitir, o diabo, ele vai agir na sua vida. Tampa as brechas. São as raposinhas que destroem a vinha. São as pequenas coisas. Então, falando de corpo, falando de não apresentar o teu corpo ao pecado, querido, é falar assim: seja consciente do que você faz. Não fica indo por embalo. Seja diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado: seja diferente. Fala para ele: faça a diferença. O que o Senhor quer de nós é isso, querido, que nós venhamos fazer a diferença. Sabe o que o Senhor quer de nós? Põe aqui para mim, ó. Ô Richard, põe aqui Efésios capítulo 5. Aleluia. Você vai ver o que o Senhor quer de nós, querido. Você vai ver o que o Senhor quer de nós. Efésios capítulo 5, verso 14. Oh, aleluia. Quantos aqui estão entendendo, querido? Vai pegar, vai pegar. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Passa aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como... Passa aí. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Passa aí. Por isso, não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Passa aí. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor diz: não se embriaga. Não se embriaga com o vinho que há contenda. Não. Para de ouvir música que não é de adoração a Deus. Para de andar com pessoas que estão te afastando de Deus. Porque tem pessoas que estão chamando filho do capeta de filho de Deus. E tem pessoa que está chamando filho de Deus de filho do capeta. E o Senhor tem algo diferente para a sua vida. Vejais como andais, não como nécio. Sabe o que é nécio? É pessoa que anda e não pensa no que faz. É pessoa que anda, tá todo mundo indo aqui, eu vou aqui. Tá todo mundo indo para cá, eu vou para cá. Não. O Senhor diz: mas andai como sábios. Seja diferente, querido. Pense diferente. Vê quem você está chamando de amigo. Quem vê aí quem você chama de melhor amigo. Quem está batendo no teu peito. Será que essa pessoa que é o teu melhor amigo está te levando para perto de Jesus? Essa pessoa, ela fala assim, ó, quando dá meia-noite, ela fala assim: vamos orar? Vamos orar até as 5 da manhã? Será que você tem um amigo assim? Que fala assim, ó, vamos orar, vamos orar. O negócio está difícil para o meu lado, está difícil para o seu, vamos orar. Cara, você quer abrir sua célula? A gente vai orar, vai jejuar, vai abrir um propósito e Deus vai abrir a sua célula. Será que os seus amigos é assim? Ou teu amigo está te levando para o fluxo? Ou teu amigo está te levando para as coisas distantes de Deus? O Senhor quer te levar a um nível mais fundo. O Senhor quer te levar a um nível mais fundo. E para você entrar nesse nível mais fundo, você precisa desapegar. Viver cheio. O Senhor diz: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que é o Espírito Santo para você? Qual tem sido o teu relacionamento com Ele? Qual tem sido o meu relacionamento com Ele? Sabe por quê? Porque eu ouvi um pastor dizer, e ele falou assim, ó: o maior relacionamento que o capeta quer que você tenha com o Espírito Santo é acordar todo dia e falar, sabe o quê? Bom dia, Espírito Santo. O diabo quer que você faça isso. Por quê? Porque você só vai fazer isso e não vai orar. Você não vai ler sua Bíblia, você não vai falar: e aí, Espírito Santo, como é que você está? Você não vai falar isso. Você só vai falar: ai, bom dia, Espírito Santo. E vai igual um imbecil
quebrar a cara durante o dia. Não ora, não busca. Querido, quer romper? Quer que seu dia seja diferente? Levanta 10 minutos antes do seu horário e dobra o seu joelho. Eu duvido que seu dia não seja diferente. Se você levantar e falar assim: Espírito Santo, já se inicia mais um dia, Pai, e eu quero a Tua presença guiando o meu dia. Eu quero que o Senhor vá na frente. Tudo muda. Então fala para a pessoa que está do seu lado: conheça o Espírito Santo. Viva cheio ou morra tentando. Busque, querido, porque tudo o que não agrada a Deus está te esvaziando. Adianta eu pegar, eu tenho aqui esse copo, certo? Ele está cheio de água. Se o fundo tivesse uma abertura, ele ia estar cheio? Não ia. Então o Senhor, o que Ele faz? Ele vai derramando, vai derramando, vai derramando. Só que o fundo, o buraco do fundo é maior que o buraco que entra a água. Como que fica cheio desse jeito? O Espírito Santo fala assim, ó. Você fala: meu Deus, eu não consigo viver cheio do Espírito Santo. Eu oro, eu busco, mas não dá. O Senhor fala: você está todo furado. Está todo furado e quer ficar cheio. Fala para a pessoa que está do seu lado: feche as brechas. Nessa noite, o Senhor quer te levar mais fundo. O Senhor tem para você algo melhor. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque antes do Senhor te encher, Ele precisa te moldar. Chegou um dia na vida de um jovem chamado Jeremias, que o Senhor falou assim, ó: Jeremias, desce na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Está lá em Jeremias 18, depois você lê. E o Senhor, e Jeremias desceu à casa do oleiro. O oleiro estava lá fazendo vaso, fazendo lá um vaso. E o Senhor falou assim, ó: não posso eu fazer de Israel igual o oleiro faz com esse vaso? Que quando o vaso fica ruim, ele desfaz e refaz um novo. E o Senhor fala assim: não posso eu fazer com a rede de olhos de águia um novo vaso? Não posso eu pegar a sua vida do jeito que está e radicalizar pela santidade? Qual é o nosso lema? Diz assim, ó: geração radical pela... Geração o quê? Você tem sido radical pela santidade? Ou será que o mundo e o vinho do mundo já tem te embriagado? Fala para a pessoa que está do seu lado: seja radical. Fala assim para ele: Deus gosta de pessoas radicais. Queridos, um dia eu levantei para ir para a escola. Eu levanto às 6 horas. E eu levantei e o Senhor meio que me deu uma visão assim, bem, foi algo bem rápido assim. E o Senhor me mostrou eu assim, na frente da sala de aula pregando. E eu falei: não vou. Vou faltar hoje, eu vou voltar a dormir. Quero ver Ele cumprir isso. E aí eu tomei banho, me arrumei. E nesse dia eu estava de jejum e eu fui para a escola. Aí chegou lá a primeira aula, aula vaga. E o Senhor falou: fala. Aí eu falei: não falo. Não falo. Segunda aula, vaga. E o Senhor falou: fala. Falei: não falo. Aí tivemos a terceira aula, a quarta aula, nós fomos para o intervalo. Quando nós voltamos no intervalo, que eu entrei na sala de aula, o Senhor falou: é agora. Aí o Senhor me tomou na sala de aula e começou a falar assim: todo mundo, senta. Aí a sala ficou assim, tudo quietinho. Todo mundo. Até aqueles que era uma zoeira, tudo quieto, me olhando. Eu quero dar uma palavra aqui para vocês. O Senhor hoje tem uma palavra para vocês. Aí abri a Bíblia, sapequei. 20 minutos falando. Aí, voltando no intervalo, a professora não tinha entrado. A professora bateu na porta. Aí eu abri assim e falei: senta aí que eu estou pregando. Aí ela sentou assim. Sentou. Olhando assim. E eu sapecando a palavra lá pregando. Aleluia, aleluia. Deixa eu concluir, querido. E eu sapecando a palavra lá pregando para eles 20 minutos, 25 minutos pregando. Fiz um apelo, o pessoal ficou com vergonha de aceitar Jesus.
O povo secando as lágrimas assim. E eu falava, quem aqui já assistiu a Paixão de Cristo? Aí eles levantavam a mão, o Senhor sofreu muito mais por você, e o Senhor hoje quer mudar a sua vida. E eu falava, você viu o povo secando assim, tudo com vergonha de chorar lá. E aí depois que eu fiz o apelo que parou, acabou a aula, uma pessoa me procurou e falou, era tudo o que eu precisava ouvir. Era tudo o que eu precisava ouvir. E passou um tempo, eu comecei a chamar algumas pessoas da minha sala para vir para a igreja. E hoje ela não está aqui, eu não vi a Natália. A Natália hoje é discípula da Renata Lima. E depois daquele dia, Deus mudou a vida dela. Depois daquele dia, o Senhor mudou. Por que eu estou falando isso? Porque é uma decisão, querido. Ou você vive cheio, ou você morre tentando. Mas é isso que o Senhor tem para a sua vida. Nessa noite, o Senhor quer te levar mais fundo. Aleluia. O Senhor quer que você apresente o teu corpo a Ele, para que Ele te use. Para que Ele te use. Uma vez uma professora me procurou, ora por mim, ora por mim, ora por mim. O negócio pegou, ora por mim. E direto ela me vê, ela fala, ora por mim, viu? Ora por mim. E eu falo, amém, vou orar. Você tem sido conhecido como o quê, querido? Será que as pessoas veem o Espírito Santo em você? Será que as pessoas te olham e veem você um referencial da glória de Deus? Qual foi a última vez que uma pessoa te procurou para pedir oração? Será que elas veem que você é uma pessoa que ora? Será que as pessoas te procuram para desabafar, para contar os problemas, porque você é cheio do Espírito Santo? E quando as pessoas falam com você, Deus já põe a palavra na tua boca e a vida da pessoa é mudada? Ou será que você causa morte? Ou será que você é uma água amarga? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nessa noite, o Senhor quer te levar mais fundo. Qual é o teu conceito de santidade? Quando fala de santidade, você pensa o quê? É impossível ser santo. 100% santo? Mentira, impossível. Eu te provo na Bíblia que é possível. Qual é o teu conceito de santidade? É impossível? Eu vou ler aqui para você, rapidinho. Se você ficar bravo, vai brigar com a Bíblia, não vai brigar comigo, porque eu estou só pregando, amém? A Bíblia diz assim, ó. Livro de Efésios, Gálatas. Estou confundindo tudo. Gálatas 5,16. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Em outras traduções diz assim, ó. Oh meu Deus, esqueci a palavra. Vou lembrar. Andai no Espírito. Oh glória. Aí ó. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos... 5,16, por favor. Não atrapalha meu sermão, não. 5,16. Digo, porém, andai em... e não cumprireis as concupiscências da carne. É impossível ser santo? É impossível ser santo? Oh, meu Deus, vocês estão com fome. É impossível ser santo? Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Anda no espírito que você não vai pecar. Você não vai cumprir os desejos da sua carne. A sua carne vai falar assim, ó, vai ver pornografia. Você vai falar, vai para o inferno. Eu vou orar. Quem aqui já orou sem vontade? Ixi, querida, pensa na loucura por Jesus, é isso aqui. Você deita. Aí você pensa no seguinte, você pensa assim, se fosse para eu estar no Facebook, eu ia estar. Se fosse para eu estar falando nada com nada, com nada, eu ia estar falando nada. Se fosse para estar fazendo qualquer outra coisa, se a pessoa me chamar 4 horas da manhã para jogar bola, eu ia jogar bola. Se a pessoa me chamar para virar à noite jogando videogame, eu ia virar. Você pensa bem assim, quando você deitar que você não quiser orar, aí você fala, e para orar eu não vou orar? Ah, meu Deus do céu, aí você levanta. Aí você coloca lá um livres
Você coloca um Hudson, um Cirilo, alguma coisa que presta. Aí você põe lá e você começa: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Eu não queria orar e eu estou bravo comigo, Espírito Santo. Eu estou bravo comigo porque se fosse para eu estar no Face, eu ia estar no Face. Se fosse para eu jogar bola, eu ia jogar bola. Agora, meia-noite, eu ia jogar bola. Mas para orar eu não quero, eu não consigo. Espírito Santo, me ajuda, Pai. Por mais que eu não tenha nem o que falar, eu vou ficar aqui na Tua presença, caladinho, até que você me dê uma oração para eu entregar para o meu Pai. Isso muda a sua vida. É orar sem querer. É quando você não quer, você falar: eu não quero, mas eu vou ficar aqui na Tua presença, nem que eu fique calado, mas eu vou ficar aqui na Tua presença, para que o Senhor mude a minha vida. Saia com a consciência de que o Espírito Santo, Ele quer enlouquecer a sua vida, mas você não deixa. Então começa a mudar os seus conceitos, começa a mudar a sua ideia, porque é possível ser um jovem santo, por mais que o mundo diga que não, é possível. Amém? É possível viver cheio. É possível você chegar na sua sala de aula e falar: senta todo mundo que eu vou pregar. É possível você orar pelas pessoas no meio da rua. Uma vez Jesus põe em cada uma. Uma vez a gente foi lá para Alphaville, para a igreja de Alphaville, lá no Apóstolo Agnaldo. Aí voltou lá da igreja de Alphaville com o pessoal. A gente desceu aqui na praça. Quando eu passei aqui em frente à igreja, que eu estava indo para casa, o moleque: ô velho, ora por mim, mano, ora por mim. Veio todo desesperado: ora por mim, mano, ora por mim. Calma, filho, o que foi? Ô, mano, a minha prima caiu endemoniada lá em casa, mano. Tô perturbado, tô não sei o que, minha cabeça tá pensando, eu não consegui dormir, eu não sei o que. E as pessoas te procuram, querido, no meio da rua. Não foi dentro da igreja, não foi na minha casa, foi no meio da rua. E se uma pessoa faz isso com você? Será que você estaria cheio do Espírito Santo o suficiente para liberar uma palavra para que aquele demônio que está atormentando a vida dele saísse? Ou será que você ia falar: peraí, eu vou ligar para o meu líder? Será que você ia falar: pô, líder, ora aqui por um cara aqui que ele está endemoniado? Nessa noite, o Senhor quer nos levar mais fundo. Nessa noite, o Senhor tem para a tua vida palavras de vida eterna, uma vida abundante. Ontem eu estava na célula e o Senhor ministrava a seguinte palavra no meu coração: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pensa aí, querido, quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar, em largar tudo? Porque eu já pensei: não vale a pena esse negócio de cuidar de discípulo, não dá. Só confusão, só problema. Eu vou abandonar tudo. Sabe qual é a vontade da carne? Só vir para os cultos. Você vem aqui, você adora. Levantai, ó porta. E daí, se acaba o culto, você vai embora. Acabou. A carne não quer que acabe o culto, o seu discípulo vem falar assim: líder, pequei de novo, cara. Não estou conseguindo, me ajuda. A carne não quer que acabe o culto e você fique aqui. A carne cuidando dos seus discípulos. A carne não quer que você seja um líder. Talvez você fala: eu não quero ser líder. Eu vou ser líder para quê? Eu vou cuidar de vida para quê? Carne. A sua carne quer isso. Eu não preciso de célula. Para que célula? Para que eu vou abrir uma célula? Você não sabe, querido, qual é a sensação de você ter uma célula aberta. Você não sabe qual é a sensação de você abrir uma célula e na primeira célula do ano vem umas 24 pessoas, você ministra uma palavra e 8 pessoas aceitam a Jesus na sua primeira célula do ano. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Sabe o que o Tiago diz? Me mostra a sua fé sem obras, que as minhas obras vão te mostrar as minhas obras vão demonstrar a minha fé. O que vai dizer que você é cheio do Espírito Santo? As suas obras. O que você tem para apresentar para o Senhor nessa noite? Qual é as tuas obras? Quais são as tuas obras?
Então, querido, rapidinho. Agora eu quero ler algumas coisas. Quero ler algumas coisas aqui que o Senhor me deu. Que é o seguinte, o título é assim, ó. Atitudes. Quiser marcar aí, querido, marca que é importante. Atitudes que nos farão diferentes do mundo. Atitudes que nos farão diferentes do mundo. Aprenda com quem já aprendeu. Agora eu vou ler, tá, querido? Primeiro, fuja do mal. José fugiu. Vai aprendendo com quem aprendeu, querido. Segundo, quando Deus falar, faça. Abraão fez. Terceiro, quando Deus te chamar, não fica retrucando. Moisés fez isso. Deus falou, Moisés, eu quero te usar para libertar o meu povo, para pegar você lá, você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés, Senhor, eu não sei falar. Sabe o que Deus falou para Moisés? Quem fez a boca? Quem fez a boca? Talvez você está falando, Senhor, eu não vou cuidar de vida, eu não vou abrir célula, eu não vou parar de pecar. Deus está falando, ei, quem fez? Eu não vou cantar, Senhor, eu não vou cantar, o Senhor me deu o dom, mas eu não vou. Quem te deu o dom? Quem fez? Quem capacitou? Foi Ele? Então faça. Amém? Próximo. Seja valente. Josué foi. Josué entrava numa cidade, e sabe qual era o pensamento de Josué? Mata tudo. Saía, ganhava a guerra. Ele era valente. Tenha foco e sempre tenha temor a Deus. Sansão, em um momento, perdeu o temor. Talvez você esteja vivendo esse momento da sua vida, você perdeu o temor a Deus. Essas são algumas atitudes que, se você tiver na sua vida, você vai viver cheio do Espírito Santo. Quando Deus mandar falar, fale. Samuel fez isso. Faça coisas diferentes. Seja ousado. Davi fez isso. Pensa na cena, querido. Golias matando todo mundo, tirando o maior sarro do povo. O que Davi faz? Quem é esse filisteu aí que está zombando do povo de Deus? Sabe o que ele fez? Deixa eu matar esse cara aí. Deixa eu matar ele. Ele foi diferente. Ele foi ousado. Ele teve uma atitude. Uma atitude é o que vai fazer você viver cheio do Espírito Santo. Porque nessa noite, Deus quer nos levar mais fundo. Saiba pedir coisas a Deus. Salomão fez isso. Se levante de uma maneira diferente em Deus. Sabe quem fez isso? Josias. Quem aqui sabe quem foi o rei Josias? Oh, meu Deus. Ensina esse povo. Faz esse povo ler Bíblia. Josias, querido, depois você lê lá na Bíblia. Eu não vou falar onde está, que você vai procurar só de raiva, porque você não sabe. Josias, querido, ele foi um rei que, quando ele assumiu, ele começou a fazer, sabe o quê? Derrubar todos os altares que tinha a outros deuses. Olha a responsabilidade, querido, que o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está chamando a sua vida para derrubar os altares que os seus pais levantaram. O Senhor está chamando a tua vida hoje para ser extraordinário, para viver acima da média. O Senhor está te chamando nessa noite, querido, para fazer como Josias, tirar os altares a outros deuses. Não coma dos manjares. Daniel não comeu. Sabe o que a Bíblia diz? Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Decida. A Bíblia diz, e Daniel decidiu firmemente. Ele falou, eu não vou comer dessa porcaria. Eu não vou ouvir funk, eu não vou ouvir sertanejo, eu não vou ouvir rap que não seja para adorar a Deus. Seja como Daniel nessa noite. Decida firmemente não se contaminar. Amém? Não fuja de Deus.
Jonas fugiu. Não tenha remorso. Judas teve. Judas chegou um momento que ele pegou todas as moedas e quis voltar lá e falou: eu me arrependi de ter vendido Jesus. Os caras falaram assim: que tenho eu com isso? E Judas jogou as moedas e foi se matar. Foi se matar. Ele teve um remorso, ele não teve um arrependimento. Tenha um arrependimento genuíno. Pedro teve. O que Pedro fez? Diga comigo: negou. Será que você tem negado a Cristo? Será que as suas atitudes têm feito o Senhor ficar triste? Mas, querido, se você negou a Cristo nessa noite, tenha um arrependimento genuíno, porque o Senhor nessa noite quer nos levar mais fundo. Prepare o caminho do Senhor. João Batista fez isso. A minha pergunta é: e você? O que tem feito por essa presença maravilhosa? O seu estilo de vida precisa ser: eu preciso viver cheio ou morrer tentando. Eu tenho que fazer de tudo, cara. De tudo. Eu queria alguém no teclado agora, por favor. Eu preciso ter um estilo de vida que não se prenda às coisas deste mundo. Porque nessa noite você aprendeu que é possível ser santo. Nessa noite você aprendeu que uma atitude sua pode fazer toda a diferença. Apresenta o teu corpo a Deus como um instrumento de justiça e não como de pecado. Aleluia. E para finalizar, põe aqui Jeremias, capítulo 1. Já estou encerrando, querido. Porque eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor te chamou para marcar essa geração. O Senhor te separou. Sabe o que o Senhor diz para a tua vida? Coloca aí Jeremias capítulo 1, verso 5. Oh, querido, entenda que você não nasceu para ser só mais um. O Senhor te chamou para brilhar. O Senhor te chamou para anunciar o que Ele tem. Jeremias 1, 5. O Senhor te chamou para levar, sabe o que? A luz na escuridão. Olha o que o Senhor disse para você, querido. Antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações. Te dei por profeta às nações. Não deixe, querido, o pecado roubar a vida de Deus de você. Não deixa, não viva vazio. Se levante nessa noite para ser um jovem diferencial, um jovem que vai marcar esta geração.